Boa noite, pessoal. Para você que está ouvindo isso na hora do almoço, boa tarde. Bem-vindo a mais um Montecast. Dessa vez aqui com duas convidadas super especiais, Letícia e Juliana. Por favor, sejam muito bem-vindas ao Montecast. Boa noite, boa tarde, qualquer hora aí que vocês estejam assistindo. Eu sou a Juliana do Café com Piece, que eu jogo One Piece, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Resumindo assim. Meu nome é Letícia, eu geralmente jogo Magic. Talvez eu esteja voltando a jogar Pokémon, mas enfim, eu estou com o foco principal jogando Magic. Mais do que eu deveria, talvez. Legal. Esse episódio, né, é um episódio especial, né, que a gente tá com vocês duas para conversar um pouquinho com a gente e discutir alguns assuntos que eu acho que são muito importantes da gente trazer na comunidade e para fortalecer a nossa comunidade, né? Eu sei que o nosso podcast ele tem a maioria dos episódios é falando sobre Magic, mas o nosso objetivo é poder abordar vários tipos e também poder expandir cada vez mais a nossa comunidade. A Ju fez um vídeo super legal recentemente no Café com One, e ela entrevista uma série de mulheres, comenta sobre a experiência delas, né, jogando RCGs, jogando One Piece. E quem, né, não assistiu esse vídeo ainda, a gente vai deixar o link. Viram esse vídeo dela, ficou muito legal. E eu tenho certeza que deu um trabalho gigantesco, né, porque é um assim bem extenso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Ju, assim, primeiramente, bom, eu sei que você comenta, né, sobre isso no seu vídeo, mas se você quiser também trazer aqui opinião, primeiramente, o que motivou a ideia por trás daquele vídeo? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem focada em questão de analytics e tudo mais. Então, vira e mexe, eu dou uma olhada como que tá o analytics, qual vídeo que tá indo melhor, por que esse vídeo foi melhor. Então, eu estudo bastante essa questão de thumbnail, que tipo de thumbnail é melhor, que tipo de título, essas coisas. Então, eu sou bem chata com essa parte. E aí, um dia eu entrei no Analytics e eu tava vendo no intuito de ver a porcentagem de pessoas que são inscritas no canal e que não são inscritas que assistem os vídeos. E aí eu cheguei ali na conclusão de que cerca de 40% do público só é inscrito. Então, 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. E embaixo dessa informação tinha informação do público feminino e masculino. E aí eu olhei assim, eu falei, caraca, são 90% de público masculino e ali tava ali em 9 alguma coisinha de público feminino. E, pô, eu até comento no vídeo, eu sou 33% do canal. São dois homens e eu. Então, assim, eu senti uma falta disso. Eu parei e analisei e falei, caraca, não tem mulher aqui quase, é muito pouco. Então, cadê essa mulherada? Eu sei que elas existem. Onde elas estão? Por que elas não estão aqui? Como que eu atraio essas pessoas, essas mulheres para o nosso canal também? Que tipo de conteúdo eu posso servir para elas se sentirem bem? E aí eu comecei aí nessa jornada, perguntando para as meninas que estão no meu grupo já de apoiadores e tudo mais. E eu comecei essa jornada aí, foram 2 meses preparando esse vídeo. E até chegar ali 1h40 de vídeo que a gente conseguiu gravar. Eu não consegui cortar o vídeo porque tem muita coisa que ficou meio repetitivo, só que eu não quis tirar a fala de nenhuma das mulheres que foram entrevistadas. Eu acho que todas as experiências elas são válidas e que eu realmente gostaria que todas elas se expressassem da maneira delas, entendeu? Então não cortei nada de fala de mulher nenhuma. E deu 1h42 de vídeo, foi assim, foi a minha masterpiece aí do canal até hoje. Um documentário, né? Nossa, Foi quase isso, enorme. foi quase isso. Eu sou muito fã de vídeos longos, tanto podcasts quanto outros formatos de vídeo também, então eu achei ótimo, assim, eu coloquei, almocei, sabe, fiquei ouvindo depois e eu achei muito bom. E o tema é super importante, né? Isso que você comentou de cadê, né, as mulheres na comunidade de TCGs é algo que a gente nota em muitos lugares, em muitas lojas e tudo mais. Eu lembro que eu tava de uma loja algum tempo atrás, e quando chegou o Dia das Mães,
eu falei: "Caramba, que legal, vou mandar aqui no grupo, né, uma figurinha do Dia das Mães", tinha até da Ella Schnorr, assim, escrito, né, "Feliz Dia das Mães" e tal. E aí quando eu fui olhar nas pessoas do grupo, não tinha mulher no grupo. As que É. tinham, elas foram saindo por conta de situações que foram acontecendo ali no grupo, né, e tudo mais. E aí quando chegou, o Dia das Mães, simplesmente não tinha mais nenhuma mulher. Eu falei: "Vou nem mandar a figurinha então, porque não vai ter ninguém aqui pra receber". Eu acho isso super ruim, né. Sim. Eh, certas coisas que acontecem que vão afastando, né, as mulheres, assim, da comunidade. É, a gente viu isso muito nos relatos das mulheres, principalmente nas que jogam outros TCGs. Que elas se afastaram. A maioria que já jogava algum TCG previamente se afastou do TCG que ela jogava antes e acabou voltando pelo One Piece. E aí a gente pensa bastante sobre por que elas estão saindo desses outros TCGs, como que é o ambiente deles. A conclusão toda do vídeo, para quem não quer assistir 1h40, é que realmente a comunidade de One Piece é muito receptiva com qualquer tipo de pessoa. Então, independente de gênero, de classe social, de qualquer coisa, independente de tudo, todo mundo é bem-vindo. E a gente tenta alimentar isso dessa maneira, de deixar a comunidade o mais saudável possível para as pessoas continuarem entrando e se sentindo bem e chamando mais gente. Porque você não vai chamar uma pessoa para um ambiente que você não acha legal. Com certeza. A experiência que eu tive para jogar One Piece, eu joguei um pouquinho para conhecer o formato, porque eu gosto muito do mangá, né, do anime, e realmente foi realmente essa sensação. Foi lá quando chegou o OP2, OP3, então foi bem lá no começo mesmo de One Piece, e desde o começo eu lembro da comunidade de One Piece como um todo, ele sempre foi muito receptiva nesse aspecto. Realmente é um ponto muito positivo em comparação aos outros formatos, realmente. Não posso falar muito do Magic nesse aspecto. Eu acho que é um pouco mais difícil, infelizmente. O Magic tem essa questão aí de ser um pouco mais travado, né? E outra, é uma visão. Não sei, o Caio joga mais tempo que eu no Magic. Eu acho que por ele ser um TCG mais antigo, eu acho que quanto mais antigo o TCG, menos receptivo de uma certa forma chega a ser. E às vezes não é nem pelas pessoas em si, é mais pela questão do TCG mesmo. É, é incrível como eu vou nos torneios jogar Magic e tem, às vezes, só eu jogando de mulher. O Caio já viu isso frequentemente, inclusive, jogando semanal, jogando torneio um pouco maior. O Caio viu sempre eu jogando esses torneios. Se você for para outros formatos, igual Pauper, tem mais gente, uma abraço para Ana e Papel, inclusive, que são as meninas que acabam jogando bastante o formato Pauper, mas se você vai para os outros formatos, vai para o Standard, vai para o Modern, vai para o Legacy também, e é muito restrita a quantidade de meninas, minorias de forma geral, na verdade, jogando Magic como um todo. Isso é bem triste. Isso do Magic ter uma grande barreira, né, de entrada é muito real. É algo que próprios designers do tentam melhorar, né, de algumas formas. Muito atrair novas pessoas. Por outro lado, eu acho que o Magic tá passando por uma fase agora, e como eles começaram a trazer muito desde fora, então isso acaba atraindo também novos. Pelo que um artigo recente, né, que o Mark Rosewater publicou, que eu e o Ney a gente passada no podcast, o Mark Rosewater comentou que atualmente, com a coleção Final Fantasy, eles estão com um número recorde de jogadores ativos. Eles tiveram tantos jogadores ativos todos os 32 anos da história. Mas realmente a gente nota que tem essa barreira muito grande para públicos diversos, né? Então é muito difícil para mulheres jogando e outras minorias também. É até interessante você comentar essa questão de ter, né, um ambiente assim cativa, né, para as pessoas de poder participar. Eu me lembrei recentemente de uma propaganda. Eu não lembro qual marca que fez essa propaganda, mas era assim, uma pessoa que ela é LGBT, ela chega num local e daí ela vai cumprir, acho que para fazer de emprego ou para alguma coisa do banco. E aí é um homem, né, que vai receber ela de terno e cumprimenta e aí
passa uma aparência um pouco intimidadora. Aí, num segundo momento, a pessoa que está sendo pego, ela percebe que a pessoa que recebeu ela, o homem que recebeu ela, tem tipo um brochezinho com um arco-íris. E aí já dá aquela aliviada, assim, tipo, ah, tá, então essa pessoa, ela é aliada, assim, não vou ser maltratado aqui por causa, né, de quem eu sou. E isso é muito real. Até aconteceu recentemente na Monte. Não vou citar nomes, né, pra não expor ninguém. Mas teve uma pessoa que joga lá e a gente sempre assume, né, que como o dominante é ser cis hétero, então a gente assume, né, essa pessoa deve ser também cis hétero. E É. aí essa pessoa tinha na mochila 2 pins. Um pin com arco-íris e um outro pin com a bandeira, né, de bissexual. Então, Legal. só de bater o olho ali, você já fala, oh, poxa, que legal, né? Tô num ambiente aqui que não preciso ficar me escondendo tanto, não preciso ficar me controlando tanto, porque eu sei que vão ter outras pessoas aqui que me entendem, que também fazem parte da comunidade, né? Isso é muito legal. É muito importante, realmente, você saber que você está num ambiente que é receptivo a você, independente de quem você é. E eu acho que, assim, é a minha visão, né? Mas a gente sabe que cada um tem a sua própria. Você tá ali para jogar o jogo. Você não tá ali para arranjar namorada, namorado, nada disso. O máximo que você tá ali pensando em arranjar é uma amizade. Então, assim, você não te interessa o que a outra pessoa tá querendo, entendeu? Então você não tem que ficar se importando com isso. Você não tem que ficar tipo, julgando, criticando, incomodado. Você tá ali pra jogar. Se o cara, você pode ficar incomodado se ele ficar te dando counter spell toda hora. Aí isso você tem todo o direito de ficar incomodado. Além disso, você não tem direito a nada sobre a vida da outra pessoa. Mas existe muito aquele preconceito do tipo, essa menina tá jogando aqui o semanal, então ela nem sabe como que esse deck funciona. Sim. Uhum. A gente meio que assume que a pessoa tá fazendo uma jogada errada, que ela não É, sabe o que ela tá fazendo. Então isso é algo que, às vezes, a pessoa pode ser, talvez ela nem faça na maldade, mas a gente tem a consciência pra se evitar de fazer isso, sabe? com certeza. Uhum. Às vezes acontece de uma forma um pouco contrária também. Por exemplo, vem uma pessoa nova, falar, no caso, a pessoa aparentava ser cis hétero. Foi a primeira partida foi comigo, e aí tem a proeza de ter cartas em outras línguas, muitas cartas em japonês, inclusive. Então, o que acontecia? Eu fazia mágica, a pessoa não sabia. Aí eu falei, então, a partir desse momento, eu vou falar todas as minhas mágicas para você entender o que ela está fazendo. Chegou um certo momento que, como eu tive que explicar várias mágicas, a pessoa não teve uma cara muito receptiva. A pessoa estava num tom que estava achando ruim porque eu tive que explicar todas as vezes, sendo que ele era a pessoa que precisava saber dessas informações. Às vezes acontece isso também. Não gosta de receber informação de uma outra pessoa que seja mulher. Aconteceu essas situações chatas também. Isso é uma coisa que eu sinto também. Às vezes eu falar alguma coisa e aí a pessoa, não é assim, não é assim, você tá errada. Aí daqui 5 minutos a pessoa vem assim na quietinha assim. O não é assim, ela fala em voz alta. Depois na quietinha ela fala, não, você tava certo. Você tava certo, era isso mesmo. Era Verdade, para isso falar mesmo que que você tava falou. certo, realmente diminui. Em torneio de Magics, né? Às vezes tem juízes. Uhum. Aí, né, tem uma dúvida, chama o juiz na mesa. Aí Na hora. vai, é uma juíza que atende o floor. Aí a pessoa não aceita a regra da juíza, talvez Escala, simplesmente porque é mulher, né? Chama o juiz mor só pra receber a resposta de que não, que a juíza tá tava certo, você certo. vai aceitar o que ela tá falando. Isso é uma Então, coisa muito comum mesmo. E a gente vê isso não só no Magic, né? A gente, no TCG, a gente vê isso até no futebol, por exemplo. Que a galera Verdade. fica cantando de galo, assim, pra cima das juízas, de bandeirinha e tudo mais. E é isso, é a nossa sociedade. O que eu posso fazer para mudar isso? E é isso que a gente tem que pensar. Tanto que foi o intuito do vídeo era ser específico para as mulheres, mas eu recebi muito comentário de homem, principalmente na minha DM. E, inclusive eu falo, galera, pode deixar o comentário lá no vídeo. É melhor você deixar lá no vídeo. É para as bom, outras pessoas engaja, verem também, ajuda. com certeza. E eu recebi muito comentário falando assim, que um vídeo necessário, não sei o quê, não sei o que lá.
de vários homens. Então, assim, é bom a gente ver que hoje em dia a situação tá lentamente mudando para um momento de, pô, essa mulher tem um negócio legal para falar, vamos ouvir, entendeu? É a passo de formiga? É, mas eu sinto uma melhora aí nesse sentido. E eu espero que, não só com o meu vídeo, mas com essas atitudes que várias lojas estão tomando aí de realmente começar a ter eventos focados para o público feminino, que isso atraia mais mulheres para o jogo, que elas retornem, as que gostavam retornem, se sentindo bem, e que as pessoas mais antigas aceitem elas também e tentem não ser babacas. Que não tem muito. Fazer o mínimo às vezes, né? Essa parte de não ser babaca, olha, vai demorar. Mas você comentou desse chamariz, né? Dessa. Como eu posso dizer assim? Essa forma que vocês encontraram de tentar convidar, né, mais mulheres para jogar, que é de fazer eventos só para mulheres. E aí, a partir daí, as mulheres podem começar a se sentir mais à vontade, né, de que realmente tem ali que vai ser receptivo, que vai ser acolhedor, para eventualmente, se alguma delas quiser, poder jogar um evento misto para todo mundo. Queria perguntar para vocês duas, quais experiências vocês já tiveram com esse evento, assim, só para mulheres? Eu não sei se a Letícia já participou de algum evento só para mulheres, como foi? A minha experiência foi uma vez só, porque infelizmente foi numa data que coincidiu com o semanal, então de um outro campeonato, foi de Pauper na época. Eu abri mão de jogar porque eu acho que é questão de prioridades. Às vezes a gente tem que priorizar, fomentar a comunidade e aumentar nesse aspecto. E a grande maioria das meninas que estavam lá, minorias de forma geral, falei meninos, mas foi muito mais aspecto de minorias de forma geral. Então, a galera tava jogando bastante Commander. Sorte que eu tinha trago um Commanderzinho que eu tinha, pra variar a Izzet, né? Mas enfim. Aí. Se você falasse outra cor, aí eu ia achar estranho. Eu achei estranho, né? Mas era um Izzetzinho. E aí foi bem gostoso jogar de forma descontraída. E das pessoas que eu lembro de estar nesse evento, hoje em dia tem uma amiga minha que joga do Commander. Então, às vezes lá no CLM, né? Tá jogando lá no semanais não, as etapas do CLM. E eu acho que é esse ponto. Mesmo que depois desse evento todo, trazer uma, duas meninas, 3 meninas, ou às vezes não precisa ir pro competitivo, que tem muito esse aspecto também, né? Às vezes jogar no casual, num círculo, num Commander, num círculo de amigos que você se sente confortável, joga com um amigo, assim por diante, já é ponto positivo. Então, quando eu vejo no competitivo, vejo uma, duas pessoas vindo. Mas se tiver as pessoas indo pro casual, tá ótimo também. Tá ótimo. Eu acho que sempre mais. Esse é sempre mais. O que eu vejo é que, assim, toda comunidade que não entra gente nova, a tendência é ela morrer. Porque, sim, eventualmente, uma pessoa ou outra ali da comunidade, ela vai cansar de jogar o jogo em algum momento da vida. Mesmo que seja só por um pequeno período. E isso, você vê o número da comunidade diminuindo e não tá entrando ninguém novo. Se não tem esse pessoal vindo novo, vai acabar. E eu acho que é importante incentivar isso. E eu acho que, assim, o público feminino gasta muito. Eu gasto tem mais muito com meu namorado. Dinheiro aí, entendeu? Eita. Muito. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante as lojas entenderem que o público feminino, ele é consumidor também, entendeu? Da parte do dinheiro, é muita coisa, entendeu? Então, eu acho que, assim, da ideologia, do pensamento, de toda a estrutura do negócio, é lindo você ver mulher jogando. Da parte comercial, é importante você incentivar esse tipo de gente a entrar na loja também, para manter o fluxo saudável aí, tanto de gente jogando na loja, quanto de gente consumindo. Porque o cara que joga Magic há 40 anos, ele tem todas as cartas já, ele não compra coisa nova, entendeu? É muito difícil uma pessoa muito antiga ser uma pessoa que consome bastante de coisa nova, porque ele já tem tudo. O Magic vai lá e lança uma coleção de Homem-Aranha. Vai chamar um pessoal novo, mas o cara que já tem um monte de coisa, ele não vai ser o grande consumidor daquilo, entendeu?
Então, eu acho que é importante alimentar esse tipo de comunidade também, justamente por causa disso. Agora, sobre a pergunta que você tinha feito no início, sobre participar de um evento exclusivo de mulheres, eu ainda não tive o prazer de participar de nenhum evento desse. Eu ia participar lá em Maringá, só que por coincidir com outro evento que a gente teve no mesmo dia, eu não pude ir, porque eu teria que viajar para lá, então, assim, eu fiquei aqui mesmo e participei aqui. Mas eu espero que isso abra um pouco o olho da galera para esse tipo de evento. Porque o que eles fizeram lá foi o seguinte, o que eu achei bem bacana, que não foi focado em um jogo só. Ele foi focado em todos os jogos, todos os TCGs. Interessante. Então, a mulher que foi lá para aprender Pokémon, ela teve o contato com o Magic, ela teve o contato com o Lorcana, com todos esses outros TCGs ali que estavam ali no mesmo ambiente. E eu acho muito bom isso porque você vê que, às vezes, a comunidade feminina do Magic tem só 5 mulheres, a do Lorcana tem mais 5, mas elas não sabem que elas existem. E se você junta Sim. todas elas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, você vê que você saiu de 5 mulheres para 15, para 20, entendeu? E isso é muito bom, porque do momento que você vê que, pô, jogo tal tem mais mulher, vamos dar uma olhadinha como que ele funciona, vamos ver se é interessante. E aí você vai lá e aprende aquele. E aí você conta para as outras, olha, eu jogo aqui o Magic é bacana, quer aprender também? E esse intercâmbio de ideias, eu acho que é a parte mais importante para você diversificar mesmo todos os jogos. E aí você fica ali naquele fluxo. Uma hora você joga um Pokémon, uma hora você joga um Magic, uma hora você joga um One Piece, e aí você vê ali qual que é o que mais te agrada nesse meio desse intercâmbio todo, entendeu? Até na Monte eu sei que existe um grupo, dentro da comunidade, né, da Monte, lá no WhatsApp, tem vários subgrupos. Tem um grupo que é exclusivo ali só para mulheres. Eu acho que isso é legal porque lá deve existir esse tipo de conversa, né? Dos jogos, assim. Eu acredito que é um grupo exclusivo para Magic. Não, não é exclusivo para Magic, não. O pessoal conversa bastante. Quando o pessoal começa a conversar e engajar aquele grupo realmente fica bem agitado. E é um ponto positivo. Ótimo, é Sim, ótimo. A gente criou um grupo, depois desse vídeo, depois do meio da gravação dele, a gente criou um grupo de One Piece para mulheres e a gente está com 50 e poucos membros agora. do Brasil todo, inclusive, Brasil não inteiro. era? Nossa, Brasil coragem. inteiro. Então, assim, eu acho legal pra gente ver que realmente a gente não tá sozinha. Acho que essa é a parte mais importante, é saber que, pô, às vezes tem uma mulher que joga lá sozinha, lá em Londrina, que é uma menina que a gente entrevistou, ela só tem ela na loja. Porque ela vê que tem um grupo com 50 outras mulheres, que ela pode trocar uma ideia ali que ela não consegue trocar na loja. Que legal. Sim, que da hora. É isso que eu acho importante também. Falando assim para os lojistas, né? Se tiver algum lojista ouvindo aí o podcast, então acho que essa ideia de ter alguns torneios, começar a fazer esses eventos, né? Pensar um pouco fora da caixa e é uma excelente forma de atrair mais esse público para esses eventos exclusivos. E a ideia é que não seja assim, depois essas pessoas vão se sentindo à vontade para jogar nos eventos regulares da loja. Mas já é uma Com boa certeza. forma de você atrair essa pessoa. Às vezes ela nunca pôs o pé na sua loja. Não conhece como que é o jogo, mas só pelo fato de ser um torneio ali só para mulheres, ela se sente à vontade, começa a ter essa participação, né? Às vezes nem um torneio mesmo, é um how to play, Sim. qualquer coisa assim, não precisa ser torneio, não precisa ser competitivo. Acho que a parte competitiva, ela afasta um pouco no primeiro momento. É verdade. Então você tem que muito. você tem que deixar isso de lado e falar, olha, vem só ver como que é. Sem pretensão nenhuma, você não precisa ter nada, você não precisa comprar nada, só vem e olha. Gostou? Fica à vontade para voltar, entendeu? Eu sei que não é sobre TCG, mas eu vou fazer um parênteses aqui, né? Porque eu entrei um pouco na comunidade de montadores de quebra-cabeça. É um outro hobby, né, que eu tô participando. E é de velocidade mesmo. É montar o quebra-cabeça o mais rápido possível. Caraca. E é muito legal, assim, que 90% dos participantes são mulheres. Então, realmente, a dinâmica é muito diferente do que do grupo de Magic, por exemplo, sabe?
dá pra perceber que as pessoas têm muito mais respeito ao conversar dentro do grupo, são mais prestativas pra ajudar, assim, é outra vibe. E tem aquela coisa da comunidade de durante a competição, né, a gente tá cada um por si ali, querendo montar mais rápido, mas na hora de se ajudar, de dar dicas, de trocar os quebra-cabeças pra cada um poder treinar uns com os outros, né, é uma coisa assim, é realmente uma comunidade muito unida, então tá sendo uma experiência muito legal também. Bacana. Vai ter um campeonato em outubro, inclusive, né? Que você vai jogar, Caio. Sim, e eu tô conversando com o Edu, tentando convencer ele pra fazer um campeonato de speed puzzling na Monte. Caraca. Então, um dia eu vou conseguir convencer ele, eu tenho certeza. Eu quero, no mínimo, assistir, porque deve ser um negócio muito incrível. Né? Ah, é muito legal. Parece da hora. Sim. É, E não tem a barreira de aprendizado, né? Porque um É. TCG, você tem todas as regras ali que você tem que saber, e às vezes são assim, coisas de minúcias, né? Que pode te dar ali a vitória ou a derrota numa partida. E de quebra-cabeça, todo mundo sabe as regras. É tipo, você tem que montar esse negócio aqui. Valendo. E é só. É... E acho que sobre essa questão da barreira de aprendizado, eu acho que aí entra o One Piece como uma porta de entrada para os TCGs. Assim, claro que a gente tem o Pokémon, que é muito mais fácil, mas se você quer alguma coisinha a mais ali, o One Piece entra como esse TCG de aprendizado, porque ele é muito simples. E ele realmente não tem aquele negócio do mesão ali, que a galera tem a politicagem, fica falando, se não sei o que, não sei o que, você me atacar não sei o que lá, Se não me tem atacar, eu vou isso. atacar. Exatamente. Ataca fulano que senão eu vou te atacar na próxima. Não tem isso no One Piece. Você não tem essa opção. Você só faz o teu jogo, o cara faz o dele, quem ganhar, ganhou. Entendeu? E acho que isso é uma coisa bacana porque tira um pouco do fator opressor do jogo, entendeu? Deixa ele um pouco mais leve e realmente é um jogo muito simples. E tem bastante gente que entrou pelo One Piece por causa do mangá, do anime e tudo mais, da série. A série trouxe muita gente pro TCG. Sim. E tá meio que migrando pros outros, entendeu? Tá aí namorando ali um Magic, um Pokémon e aprendendo os outros TCGs também. Eu acho isso bem bacana. E as mecânicas de One Piece, quando você vai para os outros TCGs, ele é bem mais confortável. Porque eu vejo as cartas de One Piece, você vê que tem muita mecânica muito semelhante ao Magic como um todo, sabe? Pode ser, eu falo de outros, pode falar outros TCGs, mas o Magic em si, você vê que tem muita mecânica muito semelhante entre eles. Apesar de ser a gameplay um pouco diferente, ele bebe muito o One Piece bebeu fontes boas das partes do Magic para introduzir bem o formato, o TCG em si. Foi muito bom. O Lorcana também. Lorcana também. E é tudo explícito na carta. Tá tudo explícito. Você não tem que adivinhar o que a coisa faz. Tá escrito na carta. O que é rush, que é o ímpeto, né? O que é blocker, o que é banish, tá tudo escrito na carta. Então, assim, é uma coisa que é bacana que o Magic meio que foi perdendo isso pela quantidade de textos que tem que colocar dentro de uma caixinha muito pequena. Então, acho que é isso. Sobre O o One Yu-Gi-Oh! Piece. Falou: segura minha cerveja. Nossa, porque o Não, texto do Yu-Gi-Oh! É um desafio. é um desafio. Eu É... nem me meto com Yu-Gi-Oh! Que eu não. Eu também não, tô de boa. A gameplay diz que é pra quem gosta mais de vintage, né? Um negócio mais assim de combos, muitas cartas que você baralhou o seu baralho, comprou 7 cartas, já perdeu. Meu Deus. Tô de Pior é que eu boa. já vi acontecer uns vídeos desses aí que a galera divulga. Eu queria perguntar pra vocês, né, já que o vídeo da Ju tinha essa intenção meio de dar dicas assim pros TOs, né? O que vocês podem fazer pra melhorar as comunidades de vocês. Eu vi a opinião de vocês também. Que dicas que vocês dariam pros TOs que talvez estejam vendo esse vídeo? Vocês é, gostam, que fazem vocês bem na comunidade? Ou que tipo, acho que precisaria melhorar dentro da comunidade, assim? Poderia ser uma postura de um TO.
Pode falar, Letícia. Fala você aí Eu, primeiro. ta- eu tava pensando nas referências de lugares que eu me sinto confortável jogando de forma geral. Eu vejo muito isso do Edu, né? Elogiando ele de novo, por causa que principalmente porque ele sempre está numa localização que ele está sempre visualmente muito fácil de ser localizado. Eu acho isso um ponto muito positivo, porque na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa que você não se sentiu confortável, alguma coisa, você pode levantar a mão e chamar ele próprio, porque ele prontamente vem muito rápido, porque ele está num lugar muito visível durante os torneios. E tem essa questão também de. Eu sei que não é todo lojista que tem esse perfil, mas eles estarem sempre presentes de uma certa forma nos eventos, isso ajuda bastante também, porque ele estar mexendo diretamente com o público é um ponto muito positivo. Então ele sabe quem são as pessoas que estão entrando na loja dele. Então eu acho que essa parte de presença e ele estar numa localização muito fácil dentro da loja fica muito mais acessível, de você se sentir mais confortável para, se acontecer alguma coisa, você pode levantar a mão e falar com ele, ou então, se você tem muita situação também de você ficar constrangido de não querer falar isso na frente da pessoa. Acabou a partida, eu posso muito bem falar com o Edu, aconteceu X coisa, eu não fiquei confortável, eu não me senti bem com isso, ver se, o que você pode fazer, ou então deixa de aviso essa situação. Acho que isso daí é muito importante dizer. Eu concordo plenamente com isso daí. Eu acho que a nossa loja que a gente joga, ela é reflexo de como o dono dela, os gerentes, atuam dentro da própria comunidade. Então, assim, se o dono da loja permite que coisas ruins. Tá. Se o dono da loja permite que coisas ruins aconteçam, não tem como. Você vai acabar se sentindo mal e você vai ver o reflexo disso nos jogadores. Os jogadores vão saber que ali eles podem levantar o peito e fazer ali aquela palhaçada toda, que não vai acontecer nada. Então, é um ponto muito importante. Quando você quer entrar dentro de uma loja, a primeira coisa é você ir atrás das pessoas que gerenciam ela e conversar ali para sentir qual o clima. Se você se sentir mal ali já de cara, falando com a pessoa ali na hora, você já sabe que aquele ambiente não vai ser legal para você. E eu acho que é muito importante, sim, a minha dica para organizadores, para lojistas, o que for, é realmente estar presente, ouvir o feedback e fazer alguma coisa com o feedback, porque só ouvir não adianta de nada. Então você tem que pegar aquilo e realmente construir alguma coisa em cima daquilo. Se alguém reclamou de alguma coisa que é frequente na loja, você vê que isso realmente é um problema e você tem que atuar naquilo. Senão a tendência é a galera começar a perceber, olha, isso aí não vai dar certo e acabar saindo ali daquela comunidade. Então, é muito importante ver o que as pessoas, o que os lojistas, o que os admins de grupo, o que eles fazem com pessoas que tomam atitudes suspeitas, estranhas, que você acha ali que é desagradável. Aí você vê, agiu, beleza, esse lugar é legal, aqui eu vou me sentir bem. Não agiu, vamos procurar outro terreno ali, porque esse aqui não tem como. E realmente eu acho que investir em eventos mais amplos para convidar mulheres, comunidade LGBT, que ia mais e tudo mais, e chamar todo mundo que não é muitas aspas, o normal, que eu não gosto de normal é uma palavra péssima, mas que a galera usa, né, que é o normal, que é aquele negócio que é o padrão ali que você, quando você pensa no público de um lugar, é aquilo que você vê bem na hora, que você vê. Que não é a maioria, né? É o mais comum. Exatamente. E procurar fazer alguma coisa focada para essas pessoas, porque elas merecem estar em locais que elas gostem, de hobbies que elas gostem, para elas se sentirem bem com isso e estar ali no ambiente com todo mundo, gente, porque é assim que é uma sociedade, entendeu? Esse comentário que você fez em relação à administração do grupo me fez muito lembrar de alguns casos que eu vi em algumas lojas, de, por exemplo, às vezes no grupo a pessoa é até expulsa do grupo, mas fisicamente na loja a Continua. pessoa fala umas coisas assim barbarizantes e só dá risada, tal, ninguém faz nada, Não tem aquele clima como. acontece. Então isso também é muito
se nem no grupo às vezes tá tendo moderação, imagina na loja, né? E teve também uma vez que eu presenciei, e era um grupo grande, assim, né, que tinha uma menina. E aí, como essa menina foi tratada no grupo da loja, do WhatsApp, ela acabou saindo do. E aí, pelo fato dela parar de ir na loja, todos os amigos dela pararam de ir também. Então foi uma situação assim que perdeu muitos clientes de uma vez, né? Não foi assim só aquela menina. Ela era uma abelha rainha do grupo, assim, foram uns 8 embora junto com ela. Então é uma situação bem ruim mesmo. Realmente é isso. Você tem que cultivar como se fosse uma plantinha a sua comunidade. Você não joga veneno na plantinha, entendeu? Você quer que ela floresça, você não quer que ela fique lá toda xoxa capenga. Então você tem que fazer alguma coisa para isso, entendeu? Você tem que cultivar ela e deixá-la o mais saudável possível. Porque só assim que a comunidade cresce. Comunidades tóxicas tendem a ficar estagnadas e morrer. É, na nossa conversa que a gente teve no grupo antes de fazer esse podcast, eu até trouxe um comentário de uma pesquisa que eu vi recentemente, que falava assim de hobbies e as mulheres menos se sentem atraídas aos homens que praticam esses hobbies. Aí até a Juliana depois foi atrás de entender um pouco melhor a metodologia da pesquisa, porque quando a gente só olhava assim a manchete, parecia um negócio muito absurdo, né? Sim. E o ponto que eu queria trazer aqui é que justamente entre os hobbies que as mulheres acham menos atraentes no homem, lá tinha, né? Magic the Gathering, que era um jogo Um com específico ainda, né? roleplay, exatamente. Mas lá também O que tinha. eu achei legal é o parênteses, né? Que é um jogo de roleplay, que é interpretação de papéis. Eu achei ótimo o parênteses. Já pega duas comunidades de uma vez só, né? O povo do RPG e o povo do TCG também, assim. Joga tudo no mesmo saco ali. E entre várias outras, né, hobbies, assim, questionáveis, digamos, que um homem pode ter que torna ele pouco atraente. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam da pesquisa e por que vocês acham que um jogador de Magic é repelente de mulher, assim? Ai. Putz, eu não sei Então, responder, porque meu namorado joga Magic. Não sei responder. meu marido também. Então, assim, a gente não é meio que o público-alvo aí que respondeu essa pesquisa. Mas o que eu acho legal é que eu realmente fui atrás de entender essa pesquisa. E o que acontece é assim, eles tinham uma lista de 78 hobbies. E aí eles falavam assim, mulher, marca aí o que vocês acham legal. E aí a mulher ia lá marcando, pá. A maioria das pessoas que eu acho que responderam, que não responderam Magic na pesquisa, talvez nem conhecessem o jogo, nem sabia ali do que realmente estava se tratando. Então eu acho que não é assim, realmente não foi uma pesquisa muito justa aí com o Magic, entendeu? Mas eu acho que, de maneira geral, a questão que torna jogadores de Magic, como a gente estava brincando lá no grupo, né? A pesquisa basicamente juntou o estereótipo de um nerdola. Assim, isso aqui não é legal, risca, cruza. Então, acho que assim, é porque acaba que muitas vezes a gente associa esse estereótipo como uma coisa ruim. Porque assim, eu sou uma mulher, não sei a Letícia, mas eu tenho 34 anos, vou fazer 35 mês que vem. Eu sou uma mulher que cresceu com um irmão mais velho, e a gente jogava Super Nintendo, Master System. Então, assim, eu sempre tive contato com essas coisas que eram do CDF dos anos 90 aí. E assim, para mim sempre foi muito natural, porque eu tive muito contato com isso. Só que não era uma coisa que o público geral tinha contato. Então eu era a menina da quarta, quinta série que andava com os meninos, porque eu entendia do mundo deles. Então a gente conversava sobre Pokémon, sobre Digimon, sobre não sei o quê. É melhor Pokémon ou Digimon? Qual que é mais legal? E sempre foi essa foi o jeito que eu cresci. Então, assim,
tudo isso que tá marcado como não atraente ou como menos atraente são coisas que eram a minha vida, entendeu? Então, pra mim, é justamente o oposto ali. Tem hobbies que estariam, de repente, como uma coisa atraente, que tem até, como os mais atraentes tem, eu não sei como que chama a pessoa que faz arqueiro. Sim, de arco e Arqueiro, como uma coisa flecha. atraente, de arco e flecha. Sabe, tipo, que? Por que eu vou querer um homem de arco e flecha dentro da minha casa? Não quero isso, Quem é sabe? que Eu quero pratica, né, esse tipo de coisa? blacksmithing, metalúrgico. Porra, por que eu quero isso, mano? Eu quero um homem que me trate bem e que goste das coisas que eu gosto. Sim. Entendeu? Que é o meu marido. É isso. Não tá casado à toa, né? Exato. Então só para quem tá ouvindo aqui o podcast, que não faz ideia, né, do que é essa pesquisa, essa pesquisa inicialmente ela foi feita em outro país, né, eu acredito que foi na Foi no Reino Inglaterra, Unido. no Reino É. Unido. A manchete que eu tinha, chegou até mim pelas redes sociais foi do Metrópole. E aí, dentre os hobbies que são menos atrativos para as mulheres, então em primeiro lugar tá o Manosphere, que seria o universo Red Pill, apostas, pornografia, discutir online, funcos, drogas, né, maconha, É. é, Balada. balada, cigarros, criptomoeda, maquiagens, anime, MTG. Aí, acima de MTG vem beber, debater ou discutir, cosplay e E quadrinhos. quadrinhos. É verdade, quadrinhos. Esses ficaram no top 15, top 16, né, menos atrativos. E dos mais atrativos aí ficou leitura, saber falar várias línguas, tocar um instrumento, cozinhar, trabalhar com madeira, trabalhar pintura, escrever, jardinagem, nadar, fotografia. Então aí, ó, se você tá... Esse não é um podcast de namoro, tá, gente? Não é dicas para namoro. Mas fica aí a seu critério, né? Se você não tem nenhum desses hobbies e quer ser um pouco mais atraente, às vezes, quem sabe, considera aí Fazer começar... jardinagem talvez possa te ajudar. Quem sabe, né? Mas eu acho que tem um ponto que eu vejo dos meus amigos que tem relacionamento que não é com uma pessoa que não é do mesmo convívio de TCGs de forma geral. O que acontece? Às vezes tem a situação de, no lugar de sair com ela ou com ele, né, independente, com meu parceiro, eu vou jogar o semanal em tal loja. Isso normalmente a galera... As pessoas que não são desse meio acham esse ponto negativo. Talvez seja esse aspecto, apesar de que eu fico mais feliz quando o meu namorado vai jogar o semanal, porque aí eu posso discutir sobre as coisas com ele entre si e tal. Então é um ponto positivo. O que é negativo para muitos é um ponto muito positivo para mim. E para Juliana também é o mesmo aspecto, eu creio eu. Sim. E é engraçado que essa pesquisa ela é discrepante no sentido de 98,2% das mulheres gostam de uma pessoa que lê. E 33% gostam da que lê quadrinho. Que, no final das contas, às vezes é quase a mesma coisa, só que é diferente, entendeu? Só porque tá vendo desenho junto, não é só escrito, né? Não sei se tem alguma coisa por trás do tipo, a pessoa que lê quadrinhos, isso então indica que ela se interessa por um determinado tipo de assunto, determinados estereótipos, e costumam retratar mulheres de uma certa forma. E leituras de uma forma geral... Não, o que eu acho assim, às vezes é que é mais... são coisas que as pessoas veem como infantilizadas. E às vezes nem entendem o mundo. Então, assim, esse joguinho é infantil. É coisa de criança. Você tá jogando ali. Eu recebi um comentário que foi assim: eu não devia ter. Eu restringi a pessoa e o comentário foi excluído. E eu não queria que ele tivesse sido excluído. Eu só queria que não aparecesse mais para todo mundo. Mas eu queria que ele tivesse sido mantido lá. Que era o comentário assim: 30 e poucos anos na cara e gastando dinheiro com papelão colorido. Nossa. Assim. Necessário.
Aí eu fui atrás, eu sou meio maluca. Eu peguei o nome da pessoa e eu joguei no Google da vida. Google. E aí apareceu o Facebook. E aí eu fui ver o Facebook do cara e assim, tinha um monte de coisa que eu vejo como infantil. E aí o que eu falo pra esse cara? Cara, tipo, nada. O problema é seu que você gosta de fazer. Acho Entendeu? que às vezes Cada um gosta de fazer Exato, perfeito. coisas diferentes. É só isso, é literalmente só isso. São coisas diferentes que as pessoas gostam de fazer. Até porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, o mundo seria um saco. Sim, com certeza. O Saffron Olive fez um vídeo que ele soltou hoje no canal do Goldfish. Eu vou dar uma volta um pouquinho, mas eu vou chegar no ponto, tá? Que é um vídeo falando sobre por que a coleção do Homem-Aranha é uma coleção ruim. E aí, nesse vídeo, ele começa a listar vários pontos. Ele fala que não é fã do Homem-Aranha, então ele tá avaliando a coleção simplesmente do ponto de vista de alguém que é fã de Magic, não de Homem-Aranha. E aí, nos comentários desse vídeo, alguém comenta. Ele gostou muito de um comentário que eu vi dentro da comunidade, que eu não lembro exatamente quem fez, mas do tipo. Da mesma forma como os designers falam que você tem que deixar as pessoas gostarem daquilo que elas gostam. E ele também acha que as pessoas têm o direito de não gostarem daquilo que ele não gosta. E se eu não gosto da coleção de Homem-Aranha, então é meu direito não gostar do Homem-Aranha. Aí o Saffron Olive respondeu esse comentário no vídeo dele. E ele falou assim, realmente, eu acho que as pessoas elas têm o direito de gostar ou não gostar daquilo que elas quiserem. Agora, o que é errado é você querer que as pessoas não gostem de algo porque você não Porque gosta. você não gosta. Ou não Com tolerar que as certeza. pessoas não gostem da mesma coisa que você. E aí eu achei Perfeito, isso exatamente muito isso. cirúrgico. Foi muito bom. Perfeito. Não importa o que foi lançado, o que aconteceu, o que a pessoa faz, não importa. Cada um tem o direito de gostar do que quiser. Você não tem o direito de apontar o que tem que ser, o que é melhor ou pior. São coisas diferentes. São somente coisas diferentes, é só isso. E cada um gosta do que quiser e pronto. Simples assim. No caso do MTG, voltando, né, pra pesquisa, assim, dos hobbies, né, que tornam pessoas mais atraentes ou não, eu até entendo um pouco por que às vezes o MTG é um hobby que afasta, assim, pessoas que não são, né, dentro desse mundo também. Porque, assim, o Magic, ele ocupa muito a pessoa, o tempo dela, e não é apenas o tempo que ela está jogando. Que a Letícia citou um exemplo muito bom, né, de sexta-feira à noite eu não vou sair com você porque eu vou jogar Magic na lojinha. Ou qualquer outro dia da semana que seja, né? Às vezes até final de semana, olha, eu tenho um torneio hoje que vai ser o sábado o dia inteiro. E aí, ao invés de eu estar passando esse tempo com você, meu amor, eu vou estar passando tempo com os parceiros jogando Magic. Os parceiros. Além de todo esse tempo do torneio, ainda tem o tempo mental que a pessoa ficou ocupada. Porque Sim, você não tá sim. jogando Magic, mas você tá pensando no Magic. E eu tenho certeza que One Piece tem isso também. Você quer ver as Com cartas certeza. novas que estão sendo lançadas, os decks novos, você fica pensando, né? Puxa, que tipo de deck que eu posso fazer? Quais cartas que tem uma sinergia grande? E aí, aquela questão da sua coleção, né? Pesquisar preço de cartas, pesquisar quem tem aquela carta, vender as suas cartas, isso tudo toma um tempo muito grande. E o aspecto financeiro também, porque você acaba deixando de gastar dinheiro em outras coisas, algum passeio, sei lá. Espero que, né, as pessoas que têm relacionamentos não façam isso. Educação financeira, galera. Você tem que Por saber favor. o quanto que você pode gastar com cartinha ou não. Mas Mas acaba é isso. tirando dinheiro de outras coisas pra gastar com cartinhas coloridas, né? Mas aí a gente para e pensa assim, 5 minutos. Não precisa nem pensar 5 minutos. Você para e pensa 2 minutos. Quantas coisas inúteis, milhares de aspas inúteis, a gente não faz. Mesmo quando a gente não tá jogando cartinha, não tá fazendo nada relacionado à cartinha. Você vai num shopping, você gasta com um negócio que você não precisava ter gasto. Você viu numa vitrine uma camiseta de R$100 que você tem outras 50 camisetas no seu armário, mas você comprou porque você achou bonita. Entendeu? Então a gente gasta dinheiro com milhares de coisas que a gente não precisaria gastar. Por que o papelão tem que ser uma coisa que ela é horrível, nojenta, podre, sai daqui, sabe? É um lazer, entendeu? Do momento que, assim,
eu não vou no cinema há bastante tempo, mas é uma escolha minha não ir ao cinema há bastante tempo. Que eu prefiro estar fazendo outras coisas. Eu prefiro ou ficar em casa vendo um filme com a família, qualquer coisa assim, ou sair para jogar e tá tudo bem, eu me divirto jogando. O que eu gastaria indo num cinema, eu gasto para pagar o ingresso ali de um semanal, entendeu? E eu tô me divertindo do mesmo jeito, eu vou gastar até mais tempo. É até mais tempo útil me divertindo no semanal do que verdade. dentro de um filme. Com Entendeu? certeza. Então, assim, hobby é só isso, gente. É um hobby. As pessoas gastam dinheiro com outros hobbies, que no olhar de meu, por exemplo, pode ser bobeira. Mas no olhar da pessoa é uma coisa incrível, entendeu? No seu olhar, colecionar quebra-cabeça master rápido é uma coisa legal. E eu amo quebra-cabeça, eu gosto muito de quebra-cabeça. Mas eu não teria uma coleção de quebra-cabeças. E tá tudo bem. Mas eu tenho uma coleção de outro tipo de papelão, entendeu? É isso. É só respeitar que as pessoas fazem coisas diferentes. E ponto. E o preconceito eu acho que é mesmo com o estereótipo. Você pensa no jogador de Magic como aquele cara. Se você fechar o olho, você consegue ver. O típico jogador de Yu-Gi-Oh! Que a gente fica Você consegue brincando até aí. sentir o cheiro das suas narinas. Exatamente. Exatamente. É isso. É o estereótipo que assusta. E nem sempre o estereótipo se reflete quando você está ali dentro do ambiente. E acho que é importante separar o que realmente é estereótipo do que é a realidade. E entender que não é assim sempre. Às vezes é, mas não é assim sempre, entendeu? Você falou da questão de gastar dinheiro com hobby, né, de forma geral. Às vezes a pessoa que tá reclamando, tá, assim, tendo esses questionamentos do MTG de forma geral, fala MTG, mas pode ser qualquer TCG como todo, porque One Piece, Pokémon também tem cartas caras, né, pensando nesse aspecto. Mas às vezes o que acontece? Esse mesmo tipo de pessoa tem 200 mil plataformas de stream para assistir vídeo, série, e às vezes nem assiste. Pelo menos a gente tá comprando as cartas, jogando os torneios, mas pelo menos a gente tá usufruindo. Tá usando. Exatamente. E a galera que paga 4 plataformas de stream, que são caras, não são baratas hoje em dia, e tá lá parada. No final do dia só assiste uma ali malemar, né? Malemar, porque não tem tanto tempo, sabe? Pelo menos nós usufruímos dos recursos que a gente compra no fim. E essas pessoas, às vezes parar de apontar o dedo para as outras pessoas, sabe? E refletir mais sobre si mesmo. Tem gente que vai pra balada, gasta R$500 num dia. E aí? O que eu posso falar? Nada. É o que ela gosta de fazer, ela trabalha para isso, o problema é dela, é só isso que eu tenho para falar. Perfeito. Não, isso é muito real. Não pode falar mal do nosso. Aí apaia, né? É muito interessante a pessoa que também, às vezes ela até se engana um pouco, né? Não, eu vou pagar aqui R$200 nessa carta, ou sei lá, R$400 no playset dessa carta, mas depois eu posso vender. Então não vende nada, mentira. Ou quando vende assim metade do valor, né? Às vezes vende pra loja e o negócio é 30% do valor que ela pagou, mas ela se convence de que é um investimento, né? Que não tem. Ou então nisso do investimento também é muito legal porque ela sempre cita o exemplo daquela uma carta que dobrou de preço quando ela foi vender. Mas todas aquelas outras 300 cartas que virou centavos, virou pó, aí esquece. Não, deixa pra lá, gente. Pô, muda de assunto. Não precisamos falar sobre isso. O que eu acho legal do One Piece, por exemplo, é que quando lança uma carta, ela já lança a versão normal, a versão alternada e às vezes lança a mangá. E depois, em outras coleções, lançam outras cartas que estão ali dentro é a mesma carta, é tudo idêntica. Então, dependendo da tua condição financeira, você consegue montar um deck com todas as cartinhas normais, um deck com as cartinhas média e um deck com as cartinhas muito caras. Então, assim, tudo depende do que você consegue fazer. E às vezes, o legal é que às vezes acontece assim, você pagar um valor na cartinha normal, você ter ali o set da cartinha normal e ela spikear o preço, e aí você fala, olha, se eu comprar a dessa cartinha agora, eu consigo vender a normal pelo preço
Dá, então meio que sai de graça, entendeu? Você tá gastando ali, é de graça. Claro que não é de graça, você tá gastando dinheiro, você comprou a outra, você precisa vender a outra. Então, assim, é, é tudo meio bagunçado aí nessa situação. Mas é o que a gente falou, é ter consciência do quanto você consegue gastar com o teu hobby, independente de qual ele seja, entendeu? Seja cartinha, seja quebra-cabeça, seja board game. Gente, board game é uma coisa É muito caro. caríssima. É muito Nossa, é caro. muito caro. Tem Cada poucos, board né, gamezinho é nacionais, assim, se a 300, pessoa... 400, 500 reais. Sim. São E muito na verdade, caros. mesmo os nacionais, dependendo da quantidade que é produzido, ou da quantidade de peças plásticas que tem dentro, o negócio vive. É. Fica Absurdo, né? muito caro. Tem um board game que eu sonho em ter, que é o Ticket to Ride, só que ele custa 800 reais. Eu falo, eu não vou gastar 800 reais nisso. Ah, Eu podia acho estar lindo o comprando um deck jogo, mas inteirinho não... de One Piece. Basicamente, que eu vou usar muito mais do que aquele jogo. Mas é isso. É cada um. Ai, gente, vamos todo mundo, cada um olhar pro próprio e ficar de boa, né? Acho que Sim. dá. Acho Se que é combinar legal, suficiente. dá pra todo mundo ficar feliz, gente. Sim. Bom, para fechar aqui a nossa conversa, eu queria deixar o espaço para vocês, né? Se vocês. Se tem meninas ouvindo esse podcast, se a gente conseguiu alcançar esse público, o que vocês diriam para elas, né? Eu acho que a primeira frase que eu sempre falo nesse aspecto é: vocês não estão sozinhas. Eu acho que essa é a primeira frase que eu sempre falo para as meninas de forma geral, é que vocês têm um refúgio, caso aconteça alguma coisa. Não tem coisa maior do que mulher fofocando. A palavra espalha muito rápido. Se tem algum escroto, ou até escrota mesmo, independente de quem seja, maltratar uma pessoa e ser espalhada essa situação, a gente espalha muito rápido essa circunstância. Então, eu acho que a frase que eu posso mais falar nesse aspecto é: vocês não estão sozinhas. É isso. Eu concordo, eu reforço. E eu reforço, friso e estampo num outdoor. É realmente isso. Vocês não estão sozinhas. Principalmente se você é aquela pessoa que sempre foi ali meio da parte geek, sempre gostou de quadrinho, de videogame, essas coisas, você vai se sentir muito feliz em estar ali jogando com as outras pessoas. Porque principalmente a gente, mulher, às vezes quando a gente... O pessoal da galera do computador e tudo mais, que joga joguinho online, a gente já fica meio cabreira, porque não é muito bem recebido quando você abre um microfone num jogo. Você sente um negócio muito triste ali, entendeu? Então você começa a se afastando, fechando. Você tenta ficar na sua zona de conforto, bem quentinha, calminha, e num lugar que você não recebe ataque. E às vezes você não sabe que se você for numa loja, não necessariamente você vai receber um ataque. Você pode se sentir muito bem ali. Então, é isso. Bota a cara nas lojas, procura, incentiva, enche o saco do lojista, fala, pelo amor de Deus, faz um encontro com as mulheres dessa loja. Porque é isso que vai melhorar a recepção das mulheres, vai melhorar a comunidade feminina. E, pô, a gente é 50% do Brasil, né, gente? Tem que ter mais mulher. Como é que você entra numa loja que 99% é homem, só tem 1% de mulher? Não tem como, entendeu? Então, vamos tentar mudar isso aí de algum jeito. Se sintam incentivadas pela gente a botar um pé na loja, mesmo que não seja para ir lá jogar, só para olhar. Vai lá, troca uma carta, compra uma carta ali, dá uma olhada, sente o clima da loja, sente o cheiro da loja, e aí tenha coragem e vai, entendeu? E é isso que eu tenho para dizer. Nossa, incrível, incrível mesmo, assim. Queria agradecer demais, Ju, Letícia, fiquei, assim, muito feliz de ter essa conversa com vocês. Espero que vocês tenham gostado também, né, do bate-papo. Vocês querem deixar suas redes sociais para o pessoal seguir vocês? Por favor. Eu acho que o meu... Eu só posso Twitter por causa que as crianças da escola vê, que eu sou professora, para quem não sabe. Então, aí é melhor é só privado, é só privado. É só o Twitter mesmo, que aí eu falo mais sobre essa parte, porque senão as crianças questionam muito mais o meu hobby.
Mas aí eu vou. Aí seria meu Twitter mesmo, seria lexida.yoshi, que é com SH. No lugar de CH seria SH. E as minhas redes sociais, primeiramente, Café com Peace, em todas elas. Instagram, Twitter, que mais que tem? YouTube, óbvio, né? YouTube, TikTok, todas elas, é tudo Café com Peace, tudo junto. E o meu é Ju Sobreira ou Juliana Sobreira, aí depende de qual plataforma você vai usar ali, porque em alguns o Ju Sobreira tá tomado, infelizmente. Ah, tem dessas, né? Mas é isso. Basicamente, a gente tenta trazer conteúdo de One Piece para todo mundo. E eu espero continuar fazendo esse trabalho aí por bastante tempo. Muito legal, muito obrigado. Para você que está ouvindo esse podcast, né? Deixa o seu like aqui no YouTube, se inscreve no canal da Monte para você continuar recebendo, né, os próximos vídeos, ativa as notificações, porque daí toda vez que a Monte postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E também deixa um comentário, se quiser deixar uma pergunta para as meninas, uma pergunta para mim, para o Ney também. Semana que vem a gente vai estar aqui falando de mais algum assunto relacionado a TCG, talvez sobre o Magic, talvez sobre a coleção do Homem-Aranha, vamos ver, né? A gente tem alguma coisa de boa ou de ruim para falar aí do Homem-Aranha. É isso. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, galera.